Segunda turma do Supremo mantém inquérito de Aécio Neves no caso Furnas. Penso que as informações bancárias aludidas acima deveriam ser analisadas pelo parquê, apontando-se concretamente provas suficientes para a continuidade das investigações. Depois de ter condenação anulada pela Justiça, ex-prefeito de Unai, Antério Mânica, deve passar por novo júri. Ministério Público Federal aciona a Justiça por falta de transparência na participação de cubanos no programa Mais Médicos. E no Dia da Consciência Negra, a luta pela igualdade racial na comunicação e publicidade. A gente entende que a comunicação pode e deve contribuir com essa questão. Olá, boa noite. Boa noite. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve hoje o inquérito do senador Aécio Neves no caso Furnas. Os ministros também autorizaram a Procuradoria-Geral da República a realizar em até 60 dias novas diligências sobre o caso. A repórter Carla Lucena acompanhou e tem os detalhes desse julgamento para a gente. Boa noite, Carla. Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. Vamos então entender um pouco sobre este inquérito que investiga o senador Aécio Neves. Em junho deste ano, o ministro Gilmar Mendes, que é o relator, ele determinou o arquivamento do inquérito por falta de provas. A Procuradoria-Geral da República, então, recorreu dessa decisão. O caso passou a ser julgado pela segunda turma do STF em agosto. Nessa sessão, o ministro Dias Toffoli, que ainda fazia parte da segunda turma, ele votou com o relator para arquivar as investigações. Os ministros Celso de Mello e Edson Fachin votaram um mês depois, no final de setembro, e divergiram desses dois primeiros votos e, para eles, as investigações deveriam seguir na primeira instância. O desempate, então, foi na sessão de hoje com o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Ele disse que a Procuradoria-Geral da República deve analisar novos elementos deste inquérito que aponta suposta evasão de valores. Vamos acompanhar a reportagem. Na sessão, o ministro Ricardo Lewandowski disse que o inquérito contra Aécio Neves deve voltar à PGR para análise de informações obtidas em 2017 por meio de cooperação internacional com o Principado Europeu de Liechtenstein. Os documentos indicam que o senador seria supostamente ligado a uma offshore aberta nesse paraíso fiscal. O senador seria o segundo beneficiário de uma fundação registrada no nome da mãe dele, que manteve uma conta em uma filial em Zurique, na Suíça. Diante desse cenário, penso que as informações bancárias aludidas acima deveriam ser analisadas pelo parquê, apontando-se concretamente provas suficientes para a continuidade das investigações. A PGR tem 60 dias para se manifestar sobre esses documentos e também se o caso deve ou não ser arquivado. No inquérito, Aécio Neves é investigado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A investigação surgiu no âmbito da Lava Jato. Em troca, o senador daria apoio político na indicação e manutenção de cargos na empresa. E primeira turma do Supremo julga caso de um homem condenado por homicídio em Minas Gerais. A subprocuradora-geral da República, Cláudia Sampaio, deu detalhes do assassinato na cidade mineira de Montes Claros. Ricardo Ataíde Vasconcelos conheceu a vítima num bar e a levou para casa. A subprocuradora contou que Ricardo saiu da sala e, quando voltou, encontrou o convidado abraçado ao filho de 18 anos. E aí, matou o homem. O crime foi bárbaro. Foi bárbaro, porque ele podia simplesmente ter expulso o rapaz de casa. Era um rapaz, e o filho era um rapaz de 18 anos que tinha plenas condições de se defender. Na verdade, foi um gesto de homofobia. No ano passado, o relator ministro Marco Aurélio decidiu que o réu deveria responder pelo crime em liberdade até o julgamento final. Na sessão desta terça-feira, ele confirmou a decisão. É cabível que se trate de ato de colegiado ou ato individual. E tenho dito que, com maior razão, é nesse último caso em que se teve, na origem, decisão no campo monocrático. Em segundo lugar, não há o prejuízo da impetração pelo fato de o Superior Tribunal de Justiça haver apreciado o habeas lá formalizado. E por que não há? Porque a ordem não foi concedida. O ministro Luiz Roberto Barroso divergiu. Havendo condenação em segundo grau, já é possível a execução. De modo que também por esta razão, eu penso que
seria possível o cumprimento da decisão. Os outros ministros concordaram com o ministro Luiz Roberto Barroso e entenderam que Ricardo Vasconcelos deve ficar preso até o julgamento final. A primeira turma também negou liberdade para José Antônio Crespo Brandão, revendedor de gás em Campos, no estado do Rio. De acordo com a denúncia, ele formou um cartel na região para controlar o preço do produto. Em 2017, José Antônio ficou preso preventivamente por 3 meses e meio, até uma decisão liminar do ministro Marco Aurélio para soltá-lo. A defesa do réu pedia a revogação da prisão preventiva. O relator confirmou a decisão de manter José Antônio em liberdade enquanto aguarda julgamento. Entendo que o habeas corpus, hoje desacreditado, é cabível, quer se trate de impugnação a ato de colegiado ou ato individual. E nós sabemos que os integrantes do Superior Tribunal de Justiça estão submetidos nos crimes comuns e de responsabilidade à jurisdição do Supremo. Mas os demais ministros não aceitaram o habeas corpus. A 1.500 quilômetros de distância dos fatos relevantes, opinar sobre a realidade ou não desse quadro descrito. Isso tem que ser feito pelas instâncias ordinárias. A primeira turma decidiu enviar uma recomendação ao Superior Tribunal de Justiça para que julgue o caso no menor prazo possível. A consultora da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui para falar sobre essa sessão de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Na sessão da primeira turma, um caso envolvendo o ex-prefeito Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio, começou a ser julgado também hoje, né? Exatamente, Érica. Até aproximadamente 6 horas da tarde, o ministro Marco Aurélio já havia proferido o seu voto, mas o julgamento ainda continuou logo depois. Mas tratava-se de um recurso da defesa, tanto do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, como também do deputado federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira. Eles procuravam derrubar a decisão do ministro Marco Aurélio, que já havia decidido que as investigações em relação aos fatos supostamente alegados pela Procuradoria-Geral da República não fossem investigados pela Suprema Corte, em razão de uma jurisprudência formada logo no início deste ano de 2018, acerca da flexibilização da prerrogativa de foro aqui no Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio votou, mas como eu disse, o julgamento ainda continuou, mas para o ministro Marco Aurélio, 3 fatos envolviam essas investigações. E ele acabou reconsiderando uma parte da sua decisão para manter uma parte dos fatos aqui no Supremo para investigação em relação ao deputado federal e em relação a outros 2 fatos a declinar a competência do Supremo para que a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro pudesse investigar. Então o ministro Marco Aurélio disse, nesse caso estão envolvidos fatos referentes ao ano de 2010, quando o deputado estadual Pedro Paulo Carvalho Teixeira, à época era ainda deputado estadual e teria supostamente recebido aproximadamente 3 milhões de reais da empreiteira Odebrecht para financiar a sua campanha para deputado federal. Um segundo fato envolvendo essas investigações, aí envolviam o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que teria pedido a Odebrecht, também envolvida nesse caso, supostamente 15 milhões de reais para financiar a sua campanha à reeleição ao município do Rio de Janeiro. E fatos envolvendo também, em 2014, em que o deputado federal Pedro Paulo Carvalho Teixeira, agora já deputado federal, teria recebido doações também da Odebrecht para financiar a sua campanha à reeleição como deputado federal. O ministro Marco Aurélio julgou parcialmente procedente o recurso dos investigados, entendendo que, como o Supremo determinou no plenário, que só podem ficar aqui no Supremo Tribunal Federal, ou seja, a competência do Supremo para julgar esses crimes envolvendo deputados federais ou parlamentares federais, somente quando eles acontecerem supostamente no exercício do mandato e em relação a ele, as investigações continuam aqui. Então, com relação aos fatos de 2014, em que supostamente o deputado federal teria recebido essas doações da Odebrecht, o caso continua aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas em relação ao ex-prefeito do município do Rio de Janeiro e aos fatos de 2010 envolvendo o deputado federal, mas quando era deputado estadual,
ele determinou que essas investigações, esses fatos, fossem investigados pela Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Os demais ministros ainda teriam que votar. Maiores informações a gente passa mais à frente, né, na nossa programação. Mas, por enquanto, a informação que a gente tem era sobre o voto do ministro Marco Aurélio envolvendo esses casos e esses fatos de 2010, 2012 e 2014. Acompanha amanhã a sessão às 14? Amanhã a sessão plenária, 14 horas. Obrigado, Karina. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados da Justiça na Operação Pregadura contra uma facção criminosa que agia dentro dos presídios do país. O grupo comandava ações em todos os estados, inclusive autorizando ataques a agentes públicos, tortura, rebeliões, compra e venda de armas. Segundo a polícia, as decisões partiam da penitenciária de Piraquara, no Paraná, por meio de bilhetes levados por visitantes ou aplicativos de celular. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 28 mandados de prisão preventiva em cidades de 7 estados. Os investigados vão responder por organização criminosa, associação para o tráfico, tráfico de armas, tortura e homicídios. O Ministério Público Federal do Distrito Federal entrou hoje com uma ação civil pública na Justiça questionando o termo de cooperação técnica que trouxe mais médicos cubanos, para o Brasil para atuar no Mais Médicos criado em 2013. Com a ação, o MPF pede que a Justiça obrigue, em caráter de urgência, o governo federal a prestar contas detalhadas dos valores repassados à OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, durante os 5 anos de vigência do programa. Pede ainda que em 30 dias o Ministério da Saúde levante os dados e os publique no site da pasta para fins de transparência. Além disso, quer que o governo federal fique impedido de firmar novos convênios do tipo enquanto não for atendida a determinação do Tribunal de Contas da União para envio de relatórios de auditorias realizados nos recursos transferidos. O TCU apontou irregularidades na prestação de contas em acórdão publicado no ano passado. A Justiça ainda deve analisar a ação. E daqui a pouco, Antério Mânica, que teve a pena anulada em decisão do TRF1, deve passar por novo júri. Não é da estaca zero, como algumas pessoas têm dito, não é. A sentença de pronúncia é mantida e vai ser um novo júri popular. Os processos da chacina de Unai vai voltar agora a ser analisado pelo Tribunal do Júri em Minas Gerais após decisão do TRF da Primeira Região em Brasília. O tribunal julgou recursos das defesas dos irmãos Antério e Norberto Mânica, acusados de serem os mandantes dos crimes. O primeiro recurso analisado foi o de Antério Mânica, condenado em primeira instância a quase 100 anos de prisão por ser apontado como um dos mandantes da chacina de Unai, que culminou com o assassinato de 4 funcionários do Ministério do Trabalho. No TRF1, a defesa de Antério alegou ausência de provas contra ele. O Antério Mânica não foi indiciado pela Polícia Federal, inicialmente não foi denunciado, acabou envolvido num aditamento à denúncia, envolvendo um episódio de um Fiat Marea. E ficou esclarecido no processo que, embora a mulher dele tivesse um Fiat Marea, não era ele que estava lá no local. Por maioria, a 4ª turma do tribunal entendeu que a condenação não se baseou em provas suficientes. Portanto, o colegiado anulou a condenação de Antério e decidiu que ele deve ser submetido a um novo júri em Minas Gerais. É uma luta longa, mas nós vamos voltar para o júri e vamos novamente conseguir a condenação dele. Isso, nós não temos dúvida disso. O outro recurso julgado pela turma foi o de Norberto Mânica, também condenado em 2015. Ele assumiu recentemente ter sido mandante do crime. Agora, a defesa tentava reduzir a pena dele. O Norberto admitiu que teria mandado matar o Nelson. E isso foi trazido hoje ao julgamento. A própria defesa da tribuna, ao fazer a sustentação oral, explicou esse fato. E agora essa é uma realidade que o Norberto vai ter que lidar. Ele nos revelou que está preparado para cumprir a pena dele. Ele agora é um réu confesso, então vamos aguardar o início do cumprimento da pena. O colegiado fixou a pena de Norberto em 65 anos de prisão. José Alberto de Castro, que teria sido intermediador do crime, cumprirá 58 anos. E Hugo Pimenta, também envolvido na chacina, teve a pena definida em 31 anos e 6 meses de prisão.
A chacina de Unai aconteceu em janeiro de 2004. Na ocasião, 3 auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho foram assassinados na zona rural da cidade mineira durante uma investigação de trabalho escravo. Os irmãos fazendeiros Antério e Norberto Mânica foram condenados em 2015 pelo quádruplo homicídio. E hoje teve sessão do Conselho Nacional de Justiça, que agora tem uma nova conselheira. A sessão começou com a cerimônia de posse da nova conselheira, a Procuradora Regional da República, Maria Cristiana Simões Amorim Ziúva. Ela ocupa a vaga destinada ao Ministério Público Federal. Com a posse da conselheira Maria Cristiana, este Conselho Nacional de Justiça volta a ter a sua composição integral e com a importante representação, senhora Procuradora-Geral da República, do Ministério Público Federal, o que muito engrandece este Conselho. Já na sessão, um dos processos analisados foi o caso que trata de um concurso público realizado há mais de 12 anos no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 3 vagas destinadas a portadores de necessidades especiais até hoje não foram preenchidas pelos aprovados por não haver regras específicas no edital para eles tomarem posse. Os conselheiros decidiram por unanimidade que eles sejam empossados dentro dos critérios atuais da legislação. Julgo parcialmente procedente o pedido de controle administrativo para esclarecer que a alternância entre as listas de ampla concorrência e de pessoas com deficiência depende da nomeação em cada lista. O ministro Gilmar Mendes manteve a exigência de regularidade previdenciária para a recompra de títulos da dívida pública do FIES. A repórter Fernanda Porto tem os detalhes dessa decisão para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. A ação foi ajuizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O caso trata sobre procedimento de recompra de títulos de dívida do FIES. O pedido é para que seja feito com a exigência de comprovação de regularidade fiscal junto à Receita Federal. Na decisão de hoje, o ministro do STF, Gilmar Mendes, manteve a aplicação da jurisprudência que determina a regularidade da previdenciária dos títulos. O ministro explicou que a medida garante segurança jurídica nos pagamentos. Érica, William. Obrigado, Fernanda. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Carlos Ferreira, negou o pedido de admissão de Amicus Curiae em recurso que discute a posse do Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro. Amicus Curiae é uma pessoa ou entidade que participa de determinado processo para apresentar a opinião sobre o assunto debatido em tribunal. No caso analisado, o pedido para se tornar Amicus Curiae foi feito pelo Instituto Cultural Dona Isabel I, a Redentora, sociedade civil de natureza cívico-cultural sem fins lucrativos. O processo, conhecido como o mais antigo do país, discute a posse do Palácio da Guanabara, antiga residência da família real e atual sede oficial do governo do Rio de Janeiro. O recurso especial está na relação de processos previstos para serem julgados pela 4ª turma do STJ no dia 27 de novembro. O Instituto Cultural, que queria participar do projeto, tem por finalidade principal promover, orientar, coordenar, financiar iniciativas voltadas para ampliar o conhecimento do público em geral em relação aos movimentos abolicionistas do Império do Brasil, enfocando principalmente a memória da princesa imperial regente Dona Isabel, dita a Redentora. Na decisão que negou o ingresso da associação no processo, o ministro Antônio Carlos Ferreira reconheceu o papel do Instituto, que, segundo ele, exerce importante atividade de divulgar e incentivar a cultura. No entanto, o ministro entendeu que não cabe à entidade defender eventuais direitos patrimoniais de descendentes da princesa Isabel. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O Ministério Público Federal promoveu um evento que contou com a palestra do publicitário João Silva, que luta pela igualdade racial na comunicação e na publicidade. Hoje, em todo o Brasil, é o Dia da Consciência Negra.
A data, que faz uma referência à morte de Zumbi dos Palmares, foi criada em 2003 como um convite à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. Essa data foi escolhida também para um evento que discutiu os caminhos para diminuir o preconceito e igualdade racial no Brasil. Para marcar o Dia da Consciência Negra, o Ministério Público Federal promoveu um evento que contou com a palestra do publicitário João Silva, que luta pela igualdade racial na comunicação e na publicidade. Os participantes também conversaram a respeito do preconceito racial nas instituições e formas de combatê-lo. A gente entende que a sociedade precisa de ter informações mais claras com relação a essa questão. Precisa ficar mais claro que os afro-brasileiros são mais de 50% da população. Uma população que consome, que compra carro, tem conta em banco, faz supermercado, compra em shopping. Então, gera economia, ou seja, faz a economia do país render, funcionar. E a gente entende que a comunicação pode e deve contribuir com essa questão. E no Dia da Consciência Negra, números da Justiça Eleitoral mostram que a representatividade política dessa população ainda é muito pequena. Para se ter uma ideia, apenas 27% dos eleitos em outubro são negros. De acordo com dados da APENAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o número de brasileiros que se declaram negros subiu 6% entre 2016 e 2017. São 112,7 milhões de habitantes, 55,9% da população. Esse total, segundo o IBGE, inclui quem se considera pardo ou preto. Mas essa maioria não se repete quando o assunto é representatividade política, tanto no número de candidatos quanto no de eleitos. Nas eleições de 2014, os negros eram 9,25% dos candidatos. Em 2016, eram 8,64%. E nas últimas eleições de 2018, o total de negros que se candidataram foi de 10,87%. Em 2014, foram eleitos 412 negros, 24,08% do total. Em 2016, foram 27.771, 40,3% do total. E em 2018, 494 negros foram eleitos, o equivalente a 27,6% do total. Vale lembrar que nas eleições de 2016, vereadores foram eleitos, ou seja, o número total de candidatos foi bem maior que nos pleitos de 2014 e 2018. Se considerarmos os eleitos que se autodeclararam pretos nessa eleição de 2018, esses números são ainda menores. Foram 3 senadores, 39 deputados estaduais, 2 deputados distritais e 21 deputados federais. E nenhum governador. O racismo institucional significa tem barreiras que não vão ser ultrapassadas por esse segmento social. Por quê? Porque a lógica dessa sociedade é de escravidão, não é a lógica da igualdade, da liberdade, do acesso, do respeito, é a lógica da servidão. Então a política só reproduz isso. Para a professora da Universidade de Brasília, reverter esse quadro é possível. As cotas raciais, segundo ela, seriam uma possibilidade, mas não a única. Uma maior participação dos negros na política depende de mudanças profundas nas estruturas vigentes. Não adianta dizer, não, mas a sociedade vai evoluir e um dia nós vamos... Não, não é uma questão de evolução, é uma questão de estrutura. Estruturas são mudadas. Se você quiser reformar a sua casa, hoje você vai ter que tirar e mudar as estruturas. Se você quiser fazer uma coisa mais paginada, você vai mudar um sofá de lugar. Mas se você quiser fazer uma reforma, você de fato vai mudar estruturas que são pilares dessa sociedade. Vamos às últimas notícias? A hora do Giro na Rede. E quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a repórter Viviane Novas. Boa noite, Viviane. Conta pra gente quais são aí as últimas notícias. Boa noite, Érica, e boa noite a todos. Olha, a gente começa o giro com uma notícia quente no Rio. A frota de ônibus deve ter ar-condicionado?
pois a 8ª Vara de Fazenda Pública determinou que a Prefeitura decrete uma intervenção em 30 dias para que todos os ônibus da cidade sejam climatizados. O prefeito Marcelo Crivella e a Secretaria Municipal de Transportes devem nomear um interventor para ter acesso às finanças e aos contratos com as concessionárias. Esse interventor poderá fazer movimentações financeiras e as negociações para substituir os ônibus. O prefeito tem 10 dias para nomear o interventor. Se não cumprir o prazo, a multa é de R$60 mil. Mas ainda cabe recurso. E também o Ministério Público Federal do Distrito Federal entrou com uma ação civil pública na Justiça contra o termo de cooperação técnica que trouxe médicos cubanos para o Brasil. O MPF pede que a Justiça obrigue o governo federal a prestar contas detalhadas dos valores repassados à Organização Pan-Americana de Saúde em caráter de urgência. No ano passado, o Tribunal de Contas da União apontou irregularidades na prestação de contas. E a 7ª Vara Civil de Brasília negou um pedido de indenização de R$50 mil por danos morais ao filho de Renato Russo, Giuliano Manfredini. O herdeiro do vocalista da banda Legião Urbana processava a tia Carmen Teresa Manfredini por escrever uma carta aberta criticando o leilão de objetos do músico. Segundo Giuliano, a tia teria feito afirmações ofensivas sobre ele. Mas, para o juiz Redivaldo Barbosa, a manifestação da tia em carta aberta é legítima. Ele entendeu que o texto não é difamatório e, por isso, não atingiu a honra ou a reputação do filho de Renato Russo. É isso, o Giro fica por aqui. Tudo que você viu aqui no Jornal da Justiça está lá no YouTube. É só você acessar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigado, Eviane. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê novamente amanhã. Até lá.